Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo para você, congressista do Congresso da Saúde. Vamos falar um pouco a respeito de... Bom, não vou nem fazer eu mesmo spoiler, porque eu vou chamar esta pessoa especial que vai fazer o spoiler pra gente, que vai começar a conduzir-nos para um novo aprendizado, para uma nova mudança de mindset. Quero que vocês recebam com muita energia virtual positiva a nossa querida Vera. Seja muito bem-vinda, Vera. Oi, que delícia de novo estar aqui com vocês. É sempre muito bom participar desse congresso maravilhoso que eu tenho até um carinho especial pelo tema que vamos abordar, né? E a saúde hoje em dia ela está em alta. Se nós não tivermos essa saúde, a gente não tem nada. Então, precisamos aprender, sim, o que é saúde. Só que a minha especialidade, Tati, vai ser sobre a saúde emocional. Veja que interessante. A saúde emocional é um alicerce da conexão das dimensões de outras saúdes. Você sabia que nós temos 8 dimensões de saúde por um único corpo? Olha Então que é, fantástico. é só tudo isso que você vai trazer para a gente nessa sua palestra. Vamos falar um pouco dessas 8 dimensões da saúde emocional. É isso, Verinha? Exatamente como a gente pode trabalhar com essas saúdes e desenvolver em grande aspecto o nosso lado emocional e perceber que todas essas saúdes têm sempre o lado emocional, os sentimentos, como eu vou lidar com todas essas questões. Vamos lá, Muito Tati? bom. Então fique à vontade, a casa é sua e o nosso palco virtual também. Pode dar sequência ao seu conteúdo, Verinha. Maravilha, um prazer enorme. Então, pessoal, eu digo para todo mundo, saúde emocional, ela é o nosso alicerce para que as outras saúdes estejam em pleno funcionamento. Sim, nós temos várias saúdes dentro de um único corpo. Nós temos essas outras dimensões. O nosso corpo, na verdade, ele é uma preciosidade, onde ele é muito complexo e ele precisa estar conectado com todas essas dimensões para que ele se sinta bem e que ele esteja plenamente harmonioso e equilibrado com os outros contextos. Muitos de nós achamos que a saúde física é a prioritária. Bem, vocês vão ver que não é bem isso que acontece. A física é a última das dimensões que está sendo administrada por todos nós. Quando a gente consegue visualizar a nossa dor física concreta, é porque lá para trás nós deixamos algumas coisas que não foram bem trabalhadas, bem administradas, bem equilibradas. E aí isso vai tornando o ser humano extremamente doloroso, porque a doença emocional, ela é uma das piores que nós temos. Por quê? Porque a gente não consegue ver, a gente não consegue tocar. A gente só fica pensando aqui na nossa mente. Aí ela interfere na saúde mental, depois vai para a social, vai para a ocupacional, enfim, todas essas saúdes vocês vão ver o quanto ela é importante para todos nós. Precisamos sim, de uma certa forma, mostrar que esse equilíbrio
ele precisa ser administrado, percebido. A saúde emocional, ela está ligada diretamente com o nosso autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecemos, nós sabemos aquilo que nos causa tensões e vamos saber trabalhar e ressignificar aquela situação de uma forma que todos nós consiga chegar naquilo que tanto desejamos, numa qualidade de vida, num bem-estar e numa existência plena e realizada. Então, para isso, precisamos perceber a primeira coisa que o cérebro acontece. Como funciona o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele tem dois hemisférios, tanto o esquerdo para o direito. E cada um vai dando uma interferência. Ou seja, conseguimos trabalhar no pensamento e nos movimentos dessas ações. A gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Olha que coisa fantástica é a parte cerebral. Porém, aonde que se instala a saúde emocional? Justamente no sistema límpico. Nesse sistema límpico é a nossa glândulazinha do prazer, da sensação, das emoções, dos sentimentos. Sim, nós temos um pequeno cérebro e este cérebro, ele é tão pequenininho que a glândulazinha, quando ela é manifestada, é estimulada, ela começa a nos trazer alguns prejuízos para a nossa saúde. E é principalmente emocional. Essas questões de preocupação em excesso, autoestima rebaixada, assumir responsabilidades alheias, tentar agradar a todos, não administrar o seu tempo, pensar demais, esconder as nossas emoções, cobrar-se excessivamente. O ser humano tem essa tendência de cobrar, criticar e julgar. Isso é tão penoso para a nossa saúde emocional. Ele tende a abraçar o mundo para si. E, com isso, há uma grande distração pessoal, ou seja, sua concentração, ela fica abaladíssima. Esses são alguns comportamentos que você vai tendo e vai acumulando, chegando no esgotamento, numa exaustão, no famoso estresse. Esses são os geradores para que a gente possa chegar no momento de muita frustração, de muita angústia, de muita mágoa, culpa, vergonha, e com isso adoecer. Perceba que tudo isso nós precisamos entender por que a saúde emocional é tão importante para todos nós. Eu digo que sem saúde emocional não temos saúde. Sabe por quê? Porque quando você descobre uma doença física, é o seu emocional que vai tentar interpretar aquela doença. Quando você perde um emprego, é o seu emocional que vai interpretar aquela sensação. Quando você está com problemas financeiros, é justamente na saúde emocional que vai te dar muitos sentimentos, como desespero, angústia, depressão, ansiedade, gerando numa doença a depressão e principalmente a ansiedade generalizada.
Então, vocês percebam o quanto há um prejuízo na nossa saúde. Ao invés de nós preservarmos essas emoções, estamos destruindo. Mas, Vera, afinal de contas, emoção e sentimento é a mesma coisa? Não. Emoção é uma coisa, sentimentos é outra. Emoções é o conjunto de reações químicas e neurais que o seu corpo desenvolve para você poder administrar aquela situação, aquela tensão ou aquele comportamento. Já o sentimento é a resposta em relação à sua emoção. Então, o sentimento de raiva, de ódio, de depressão, de angústia, de decepção, está tudo voltado para esse conjunto de emoções. Por isso que precisamos entender, afinal, como que é a parte cerebral emocional. Justamente do lado direito. Esse lado direito, ele vai controlar todas as suas funções intuitivas, as suas funções criativas, suas funções emocionais. Então, esse hemisfério, ele tem que ser trabalhado de uma forma bastante positiva. Porque se você não trabalha nesse contexto, você começa a gerar doenças emocionais, a gerar uma dor emocional que você não consegue tirar de jeito nenhum. Por isso, a necessidade de muitas pessoas que, quando elas estão em uma profunda tristeza, é necessário um acompanhamento com especialistas. Digo, o psiquiatra e o psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo vai mostrar para você como você vai trabalhar suas emoções para que você não chegue naquele estágio e consiga acalmar a sua mente, através de respirações, através de ensinamentos de como eu controlar toda essa situação. Então, quando isso acontece, como é que a gente pode caracterizar na parte fisiológica? Através de uma síndrome de pânico, através de uma síndrome de burnout, ou através mesmo de um transtorno de ansiedade generalizada. Quando isso acontece, é porque os seus estímulos para combater essa dor emocional não estão sendo bem trabalhadas e bem aceitas no seu dia a dia. Por isso, a necessidade de você, sim, olhar, verificar e sentir o que é que está acontecendo com você. Lembrando que nós temos 3 tipos de emoções. Esses 3 tipos de emoções são aquelas que a gente pode dizer que são as primárias, as secundárias e a do fundo. Ou seja, as primárias é aquelas que a gente consegue notar, verificar o que realmente está acontecendo com a gente. E muitas vezes a gente sabe trabalhar muito bem com elas. Essas emoções nada mais é do que o medo e a alegria. Ela é muito fácil de ser percebida. Já as secundárias, elas já não são tão fáceis. Como? Por quê? Porque é justamente esta emoção, quando a gente fala da questão da culpa, da vergonha, do nervosismo, isso ele é um pouco enrustido.
E você vai conseguindo desenvolver para você poder notar que tem algo de errado. E muitas vezes, por ela ser secundária, você vai guardando na sua memória. Por quê? Porque a emoção, ela está ligada diretamente com as nossas memórias. E o nosso corpo reage de acordo com aquelas memórias sendo despertadas. E a do fundo, Vera, o que significa isso? É justamente as emoções que não são percebidas por nós, que é aquela emoção onde a gente diz que é a calma e a fadiga. Às vezes a gente está calmo demais e às vezes a gente está fadiga, está cansado. Você não consegue entender da onde vem tanto cansaço. E elas estão relacionadas exclusivamente com o nosso mundo interno. As outras duas ainda dá para a gente dizer que elas estão relacionadas com esse mundo externo, mas justamente as emoções que ficam guardadinhas, aquelas dores emocionais que você não sabe de onde vem, é justamente essas que precisam ser tratadas. Elas precisam ser desenvolvidas para que você entenda e possa sair desse ciclo tão vicioso. Porque lembre-se, como eu falei para vocês, esses sintomas de estresse emocional gera uma necessidade do cuidado das suas emoções, do cuidado da sua saúde emocional. E saúde emocional nada mais é do que o estado do bem-estar na qual uma pessoa consegue desempenhar suas habilidades, lidar com as suas inquietudes da vida e também ela é capaz de trabalhar de forma produtiva a contribuir com você mesmo e com os outros. Por isso que eu digo, nós temos que amar a nossa mente e o nosso coração. Ele é tão desejado, mas ele é o nosso alicerce para que a gente possa estabelecer uma vida mais plena, mais tranquila e muito mais feliz. Então, quando você perceber que a sua irritabilidade, dores de cabeças, ganhos e perdas de peso, uma tristeza sem fim, uma necessidade de isolamento social. Por isso que nesta pandemia, o isolamento social causou muito transtornos emocionais. Por quê? Porque nós, seres humanos, precisamos um do outro, porque somos seres interdependentes, porque o outro, a vida social, a saúde social, ela é também é uma das nossas dimensões para que você se sinta bem, para que você se sinta conectado e, com isso, tendo uma visão sistemática de toda a sua estrutura enquanto pessoa. Então, ser humano exige muito de nós, exige que você entenda como lidar com essas fragilidades, com essas emoções que nos causam tanta dor. Como eu posso fazer isso? Muitos de nós, a grande maioria, quando é detectado um processo de depressão, elas são diagnosticadas, é feito um controle farmacêutico para que ela possa resgatar aquelas substâncias que lhe estão lhe causando tanto mal. Então, como a saúde emocional está ligada diretamente com os nossos neurônios, eles estão
neurônios principalmente ligados aos hormônios da pessoa. E aí, como é que a gente faz? Você é medicado, você toma essa medicação num controle, porque é o médico responsável para isso, e junto com ele, você faz um trabalho paralelo de autoconhecimento daquilo que vai te facilitar para você poder entender por que que gerou tal problema. Deu para vocês perceberem? Então, quando uma coisa é certa, quando o sono de vocês estiverem atrapalhando, estiverem em situações dolorosas, fique atento. Começou a uma noite perder o sono, a segunda noite perder o sono, a terceira noite, vá, procure um especialista para verificar o que está acontecendo. A sua produção de substâncias de dopamina, elas estão sendo reduzidas e a sua sensação de prazer não está sendo atendido. Então, você precisa recuperar restabelecer essa energia interna através das medicações. Então, através do livro Anti-Tarja Preta, o psiquiatra diz que ninguém é dependente de nenhuma medicação. Somos dependentes, sim, da nossa própria vida. Somos o protagonista dela. Então, ame ele. Seja o dono da sua própria vida. Perceba o que está lhe causando tanta dor e simplesmente cure essa dor. Evite essas pessoas ou aquela situação que gerou tanto resultado negativo para você. Então, por isso, a necessidade de você entender essa administração das emoções. E você vai também conseguir perceber quais são essas dimensões que nós temos. Para você ser um ser integral, com fonte de vida, essas 8 dimensões têm que estar conectadas. A dimensão espiritual, você precisa acreditar em algo para que você tenha motivação para dar continuidade à sua vida, ter esperança. E é através da religiosidade, naquilo que você acredita, ela vai te dar essa força e esse empoderamento. A saúde social, que é justamente que está ligada aos relacionamentos interpessoais, aos relacionamentos com as famílias, com os colegas de trabalho e, principalmente, as ações solidárias. Quando fazemos algum tipo de doação ou generosidade, nos sentimos tão bem, tão leve. Por quê? Porque estimula dentro de nós a glândula que precisamos, que é a dopamina, da sensação do prazer. É para isso que a saúde social precisa estar bem trabalhada. Com a pandemia, nós percebemos o quanto faz falta o contato com o outro, estar presente com o outro, de abraçar o outro, de entrelaçar essa energia e assim se sentir melhor. Você também percebeu que a saúde financeira também foi atingida. E como a gente pode entender nessa saúde financeira? Lembre-se, saúde financeira não é ter dinheiro à vontade, mas sim eu saber administrar as minhas contas, como eu posso administrar a minha vida que eu levo de forma saudável, sem prejuízo na parte financeira. Lembrando que muitas vezes, quando a gente quer fazer algum exercício físico, gera gastos.
Então, como fazer algo que a gente possa fazer que não gaste tanto e que a gente não fique tão sofrendo tanto? Porque é incrível que pareça, mas as pessoas que sofrem de doenças financeiras, elas simplesmente desencadeiam processos de angústias, de ansiedade, de irritabilidade e até o nível de depressão. Por isso, temos que estar atento. Eu posso sim me administrar se eu consigo pagar a minha conta naquele mês direitinho desta forma. Com a pandemia, tivemos que trabalhar de uma forma que a gente não sofresse tanto e que a nossa saúde financeira esteja mais bem trabalhada. De repente, às vezes a gente é um consumidor exagerado, é um consumidor impulsivo. E para quê? Vamos refletir. Será que realmente eu preciso daquilo? Eu já tenho em casa, então eu não preciso comprar mais. Percebe? Essa é a saúde financeira. E a saúde ocupacional? Qual é? É justamente quando a gente nos ocupa, se a gente trabalha naquilo que a gente gosta, se a gente tem prazer naquilo que a gente faz. É o nosso trabalho, é a nossa forma de mostrar que somos úteis, onde a gente pode mostrar que somos capazes de poder contribuir, ajudar e crescer junto com os outros. Porque na vida, para você atingir o sucesso, eu também preciso do outro. E o outro precisa de mim. E assim eles vão trabalhando de mãos dadas. Esta é a saúde ocupacional. Temos a saúde intelectual, é aquela que a gente faz os exercícios da mente, onde a gente estuda, lê um livro, assiste uma palestra como essa. Isso vai enriquecendo e vai trazendo energia e confiança, e a gente vai aprendendo. Quanto mais a gente aprende, mais vontade de querer aprender vamos ter. E depois nós temos a saúde física. Essa sim, todos vocês conhecem. É aquela saúde onde você consegue equilibrar de uma forma onde você se alimenta de maneira saudável, onde você faz práticas de exercícios, onde você tem uma boa noite de sono. Isso são saúdes físicas. E é em cima da física que tudo gira em torno. Então, o espiritual, o social, o financeiro, o ocupacional, o intelectual vai chegar no físico. Porém, quem dá o comando para o físico funcionar? Quem dá essa motivação para o físico realmente praticar um exercício, ter uma boa noite de sono para revigorar as suas energias? É justamente a mente, que é a saúde mental. Ela é a dona de tudo isso, ela toma conta de tudo isso e dá os comandos cerebrais, onde você vai dizer para o seu coraçãozinho se ele fica mais acelerado, se ele fica menos acelerado, se a pressão arterial ela pode subir ou ela pode descer. Porém, a mente tem algo bem peculiar, bem pequenininho, que em menos de 6 segundos ela é estimulada, ela fica viva, que é justamente a saúde emocional. Ou seja, é a emoção que você vai aplicar em todas essas saúdes que vocês acabaram de escutar. Veja que interessante. Realmente, as emoções não é o alicerce de toda a saúde?
Se eu não conseguir trabalhar de forma coerente nas minhas emoções, o que vai acontecer? Eu vou perder o equilíbrio emocional. E como eu faço para ter esse equilíbrio? É manter-se de forma saudável. Como? Através da higiene mental. Onde, quando você vê um papel caído no chão, você baixa, tira e joga fora. Na mente podemos fazer isso. Podemos reciclar os nossos pensamentos. Ao invés de você ficar pensando naquilo, escreva, ponha no papel, ressignifique o que você está escrevendo, tente entender, ponha uma solução e com isso você vai seguindo. Um grande erro do ser humano é ele também, como é que se fala? Dar sentido à vida dele com sonhos muito longos, com sonhos inatingíveis. Por exemplo, quero ganhar na loteria. Gente, isso é difícil. Consegue-se? Não. Então pega uma meta pequena, alcançável. Então, o que você precisa para que você tenha uma estabilidade financeira? Que você se mantenha no seu trabalho, fazendo de uma forma carinhosa, de forma competente, que você consiga ter o retorno daquilo. É como eu falo para todos nós, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente se abraça, se sente bem, porque a parte burocrática daquilo que você está fazendo, ela sempre vai ser muito exigida de você. Então, caso você não goste da parte burocrática, ótimo, mas aquilo outro me faz me sentir bem, me faz uma pessoa melhor. E a parte burocrática fica lá, pequenininha. Então, precisamos, sim, entender como lidar com as nossas emoções. Assim, você vai fazendo a prática da higiene mental. Desta maneira, você vai cultivando o seu sistema imunológico. Quando a sua mente está fortalecida, o seu corpo está fortalecido e o restante das outras dimensões estão fortalecidas. E com isso, você vai fortalecer o seu sistema imunológico. Muitas das vezes, sentir algumas emoções, sejam elas positivas ou negativas, gera uma culpa. Pare com isso. Sinta suas emoções. Aquilo que lhe causa danos, tente reclassificá-lo. Aquilo que lhe causa positividade, permaneça fazendo para que você consiga sempre ter esse resultado. Por quê? Nessas emoções, o medo e a ansiedade é necessário. O medo é o nosso mecanismo de proteção a nós mesmos. Por isso sentimos medo. Só que precisamos perceber que esse medo, quando ele está em excesso, significa que algo errado está funcionando dentro da sua mente. Então, por isso, veja o que está acontecendo. Porque quando o medo não consegue ser bem administrado, o nível de ansiedade aumenta e nós causamos muitas crises. Essas crises vão soltando substâncias tóxicas dentro do nosso organismo e aí vai se gerando muita contaminação e você vai adoecer. Mas não é isso que você quer. Na verdade, o que você quer é ser resiliente, é saber passar por pressões
da vida e se manter bem, firme, forte e com isso se tornar uma pessoa melhor. Então, preserve-se, mantenha-se resiliente. A resiliência leva à supermaisação. É assim que a gente atinge o sucesso. Precisamos deles. Precisamos ter um novo olhar. Precisamos praticar o verbo esperançar, correr atrás do outro, correr atrás dos nossos propósitos, dar um significado à nossa vida com pequenos significados. Os detalhes é que nos torna cada vez mais precisos, confiantes e seguros naquilo que queremos. Porque é nesse momento que a gente vai começando a trabalhar a nossa mente ao nosso favor e começamos a tomar decisões assertivas, onde não prejudica a mim e nem o ao outro. Então mude de postura. Toda vez que aquilo lhe causa danos, mude de postura. Muitas vezes o ser humano não gosta de mudar, porque eu comparo a mudança como uma resistência elétrica. Saímos de um polo negativo para um polo positivo. Para você chegar no polo positivo, você vai passar por muitas turbulências, por muitas dificuldades. Mas essas dificuldades, essas turbulências é que nos vão trazendo um enfrentamento para que a gente possa ser alguém muito melhor, muito mais saudável. Por isso, temos que fortalecer as nossas mentes. Através de como? Flexibilizar as nossas emoções, entendê-las. A gente tem que desapegar ao controle de tudo. Essa pandemia nos trouxe essa capacidade, que o desapego dá aquele alívio, aquela sensação. Larguei para Deus. Em menos de 5 ou 6 minutos, as coisas começam a andar. Abrace o inesperado. Por isso que é tão bom você aceitar as mudanças. Seja vulnerável com seus próprios erros. Não se culpe, não se martirize. Pelo contrário, os erros, eles precisam para nos fortalecer. A todo momento, consiga colaborar com o próximo. A colaboração é maravilhosa. Ela te traz resultados incríveis, onde um ganha e você ganha. E assim é a disputa do ganha-ganha. Olha que sensacional. E uma outra coisa que é muito fantástica. Precisamos sim desenvolver a empatia. E o que é, afinal de contas, empatia? É eu tentar saber como eu vou lidar com as minhas emoções se aquilo acontecesse comigo mesmo. Porém, se você tiver uma resposta positiva, por que não ajudar o próximo? E assim vai ser uma corrente como efeito dominó, um ajudando ao outro. E desta forma, vamos praticar a gentileza. Por sinal, hoje você foi gentil com alguém? Seja gentil. Diga para ele que ele é um ser sensacional. Sabe por que essa palavra é tão forte para mim? Na palavra sensacional, eu digo que ela é a construção da minha saúde emocional. Que quando eu estou fragilizada, eu lembro do significado dela. Sabe qual é? A sensacional nada mais é do que o conjunto de emoções e sensações. Ela transmite uma resposta de sentimento de quem eu sou, uma pessoa única, especial,
que sou capaz de fazer o que eu quiser, que eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou extremamente sensacional. Então, quando você se sentir fragilizado através das emoções, perceba e olhe no espelho e diga: eu sou um ser sensacional. Lembrando que as emoções temos 5 universais. Lembra do filme Divertidamente? Sim, ele realmente descreve as 5 emoções universais que precisamos dela, que é o medo, o nojo, a tristeza, a raiva e, por último, a alegria. Foi uma alegria imensa de estar aqui, podendo compartilhar com todos vocês. Espero e conto com vocês para que vocês possam me seguir e aí, caso queiram alguma pergunta, alguma orientação, estou à disposição nos meus canais sociais. Espero encontrá-los novamente. Um beijo e, principalmente, um abraço afetuoso para mim e para você. Um beijo enorme. Muito bom, Vera, muito bom. É sempre uma grata satisfação receber o seu conteúdo aqui conosco. Quero te parabenizar mais uma vez, né, por estar trazendo, compartilhando aquilo que você sabe. Esse é o propósito do nosso evento, né? Então gostaria aí de novamente agradecer a sua presença no nosso Congresso da Saúde. Obrigada, o prazer foi meu e, como eu gosto de falar, como vocês são tão gentis comigo, eu sou gentil com vocês. Gratidão, gratidão, gratidão por mais essa oportunidade. Muito bom, Verinha. Para você que está acompanhando o nosso conteúdo, fica por aí, tem muita coisa ainda bacana para acontecer, muito palestrante renomado para compartilhar aquilo que sabe com você. Porque o nosso propósito com este evento é poder fazer com que você tenha uma qualidade de vida superior, que você possa viver a sua melhor idade da melhor forma possível, mas que você possa viver aqui e agora também de uma forma muito positiva. Bora lá, então, cuidar da nossa saúde. Nos vemos na próxima palestra. Tchau, tchau.